Boa noite. Quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar, né? Uma boa noite. Sejam bem-vindos à casa de Deus. E eu vou ficar aqui embaixo mesmo, aqui perto de vocês. Bom, eu gosto muito do culto de quarta-feira. Como o Dr. Marcos falou no começo, eu quando estava vindo para cá, estava muito cansado. Parece que quando a gente entra e a gente está aqui na casa de Deus, parece que os nossos fardos ficam mais leves. Há um descanso, isso é muito gostoso. Amém por isso. Que você hoje, com certeza, você fez a melhor escolha de estar aqui na casa de Deus, em uma semana que muitos viajam, muitos trabalham, não tem tempo para nada, mas estamos aqui para a honra e glória de Deus, para louvar o nome de Deus. Amém por isso. Bom, era metade do século XIX. E Edwin Thomas, ele estava estreando na sua profissão de ator, aos 15 anos de idade. Ele começou a sua carreira de ator. E a peça em que ele começou foi Ricardo III. Depois dessa peça, a sua carreira de ator começou a decolar, começou a crescer. Ele estudava, gostava muito, era a sua paixão, aquela profissão, a profissão de ator, e ele fazia isso muito bem. Ele, na época, rapidamente, ele se estabeleceu como um dos maiores daquela época e melhores atores shakespearianos, que interpretavam Shakespeare da melhor forma possível. Em Nova York, ele conseguiu um feito. 100 noites consecutivas. Ele representou Hamlet em 100 noites consecutivas. Coisa que nunca tinha acontecido antes. Naquela época, em Londres, ele conseguiu a aprovação da dura crítica britânica da época. E quando o assunto era tragédia no palco, ele era muito bom. Só que a tragédia no palco começou a imitar e começou a partir para a realidade na vida dele. Ele tinha 2 irmãos, John e Junius, também atores. Porém, eles eram atores, como vamos dizer, de menor expressão, ou menos famosos, ou como podemos dizer, menos talentosos, mas eram atores. E eles, em 1863, os 3 irmãos, Edwin Thomas, John e o seu irmão Junius, eles se reuniram para representar uma peça, Júlio César. E eles prepararam, e a peça tem aquele momento onde Júlio César é traído, né? Por Brutus, onde vem aquela expressão, até tu, Brutus. E John, na peça, ele fez o assassino, ele representou o assassino. E foi em uma noite de 1865, John, ele entrou por atrás do teatro, o Teatro Ford, e atirou contra a cabeça de um dos maiores heróis que a humanidade já conheceu, Abraham Lincoln. Ele matou Abraham Lincoln. E depois desse ocorrido, depois de tudo isso, a carreira de Edwin Thomas começou a cair, devido à vergonha do que o seu irmão havia feito. E ele começou então a pensar logo na aposentadoria e parou de fazer peças. Mas foi num momento, numa noite em que ele estava em uma estação esperando o seu vagão, quando um jovem bem vestido, novo, bem vestido, um jovem, tropeçou no meio de tanta gente e caiu entre onde passava o trem e aonde
aonde as pessoas andavam. E as pessoas viram ali, nenhuma delas tiveram reação, porém, o único que, sem pensar, pulou e trouxe o jovem de volta e salvou a vida do jovem foi Edwin Thomas. Quando ele salvou a vida daquele jovem, o jovem olhou para Thomas e reconheceu aquele famoso ator, na época. E falou com ele. Thomas agradeceu, porém Thomas não reconheceu aquele jovem e saiu, foi embora. Mas logo depois chegou um bilhete para ele de reconhecimento por esse salvamento. Chegou um bilhete de um alto general dos Estados Unidos, uma carta de agradecimento por ter salvado a vida de um filho de um herói americano, o filho de Abraham Lincoln, o homem que o seu irmão havia matado. E ele salvou a vida do filho de Abraham Lincoln. Edwin Thomas e seu irmão John. Se nós fizermos um paralelo entre os dois, filhos de mesmo pai e da mesma mãe, porém fizeram escolhas diferentes. Um escolheu a vida, o outro escolheu a morte, escolheu o outro lado. E a Bíblia também nos dá outros exemplos de pessoas que também escolheram a vida e outras escolheram a morte. Nós vamos estudar um pouco essas pessoas. Primeiro, Caim e Abel. Abel, ele escolheu a Deus. E Caim escolheu o crime, matou seu irmão. Pedro e Judas, ambos negaram a Jesus. Porém, Pedro buscou misericórdia e Judas buscou a morte. E o mais incrível disso tudo é que Deus, meus irmãos, nos dá a escolha. Deus, ele nos dá a liberdade de escolha. Abraão e Ló, ambos peregrinos em Canaã. Abraão escolhe Deus, Ló escolhe Sodoma. E tem uma música conhecida do nosso Ministério Jovem que fala: na vida existem dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. A pergunta é, qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. E na vida cristã é assim, nós não podemos ficar em cima do muro. Ou seguimos a Deus ou o nosso inimigo. Ou um ou o outro. E nós sabemos bem disso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 119, 105. Salmo 119, versículo 5. É um verso bem conhecido. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Todos encontraram? A minha Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Então Deus nos mostra o caminho. A palavra dele é a nossa luz. Nós temos que estudá-la todos os dias, nós temos que nos apegar a esta promessa. Também no mesmo Salmo 119, no verso 128. Salmo 119, 128. Salmo 119, 128. Por isso sigo os teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Amém? E essa é a promessa que Deus nos traz. Nós temos que nos apegar aos ensinamentos de Deus e detestar a mentira, o caminho, a morte, o caminho errado. Salmos 125, versículo 3. Capítulo 125, versículo 3.
Desculpa, o versículo 4, desculpa. 125, versículo 4. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. É outra promessa que Deus nos traz. Que nós sigamos os mandamentos de Deus. Que nós sigamos os ensinamentos de Deus, para que nós possamos estar no caminho certo. E nós escolhemos a maneira certa. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos louvando a Deus. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Quando fala de Abraão e Ló, a irmã Ellen White, ela, no livro Patriarcas e Profetas, página 156, ela fala o seguinte, aí eu quero ler, porque ela fala uma descrição da cidade de Sodoma, que onde Ló escolheu Sodoma. Ela fala que era a mais bela cidade daquela campina. Era uma cidade fértil. Era uma cidade bem arborizada, tinha uma excelente vegetação. Uma cidade onde havia uma grande criação de gado, muitos rebanhos de ovelhas. Os palácios de Sodoma eram adornados por tesouros vindo do Oriente. Era uma cidade com um comércio muito forte e ativo. Com pouca preocupação ou trabalho, toda necessidade da vida podia ser suprida. E parecia que o ano todo ela vivia em festividades. Se a gente pegar tudo isso de Sodoma que atraiu Ló, nós podemos dizer o seguinte: não vale a pena, às vezes, o melhor emprego, ou às vezes o maior salário, se esse melhor emprego, ou esse salário alto, vai fazer com que eu siga o caminho errado. Então, que nós possamos, com certeza, levar isso para a nossa vida. Que, às vezes, nós deixamos Deus de lado para seguir a nossa vida profissional, ou fazemos escolhas, e determinadas escolhas nos deixam longe de Deus. Que nós possamos pedir orientação a Deus, e que nós possamos saber escolher. Escolher justamente os caminhos do Senhor. Deus fala para que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E o que é colocar Deus em primeiro lugar? Colocar Deus em primeiro lugar, meus queridos, é você colocar os planos de Deus à frente dos seus planos. Eu tenho os meus planos, eu quero isso para a minha vida, mas será que Deus quer isso para a minha vida? Então ore a Deus. Faça os planos de Deus os seus planos. Faça com que os planos dele estejam à frente dos seus planos e que a vontade dele seja feita na nossa vida. Deus nos dá esse conselho e o inimigo justamente quer o contrário. Ele nos deixa, ele quer nos trazer em indecisões, né? A indecisão, não, fique em cima do muro. Vai só no sábado de manhã à igreja, não tenha comunhão com Deus, sábado de manhã está bom demais. Vai lá no emprego, ganha bem. E Satanás, ele deixa isso para nós. Ele quer nos deixar indecisos, para que essa indecisão justamente faça com que o nosso caminho seja caminhos errados. Quando eu fazia faculdade, e eu não estou dizendo que eu sou exemplo aqui para ninguém, mas eu falo do que eu vivi, e quando eu fazia faculdade, eu vivi num período da faculdade, no sexto período, muito difícil para mim. Porque até então eu não tinha tido problema em relação a trabalhos aos sábados, porque eu estava fazendo trabalho com colegas que me ajudavam, que entendiam. Só que o inimigo me provou naquele período. Naquele período, os colegas que eu era acostumado a fazer o trabalho, chegaram para mim e falaram assim, porque eu já tinha tido alguns problemas, de que eles queriam reunir no sábado, mas reuniam no domingo por minha causa. E eu explicava, Samuel, mas todo mundo também tem família e quer também almoçar com a sua família, e quer passar o domingo também com a sua família. E eu
explicava novamente, conversava, e sempre eles iam cedendo, iam cedendo. Chegou no 6º período, eles chegaram para mim e falaram assim, e eles justamente deixaram para falar para mim isso quando justamente no final do semestre, quando os trabalhos acumulam e nós temos que entregar os trabalhos. E eles chegaram para mim e falaram assim, próximo sábado a gente vai reunir, a gente não vai reunir no domingo. Se você quiser, você vai no sábado, ou se você não for, a gente já entende que você está fora do nosso grupo. E não tinha como eu entrar em outros grupos, porque os professores determinaram número para cada grupo. E a minha mãe acho que lembra disso, eu cheguei assim, mãe, eu vou ter que ir. Faz assim, eu vou lá de manhã, eu vou lá um pouquinho até as 10 horas da manhã, olha como é que o inimigo é astuto. Já estava me dando a indecisão. Já estava me dando já estava colocando na minha mente que bastava eu ir um pouquinho e depois eu iria para a igreja. Falei isso para minha mãe. Eu vou lá um pouco e depois eu vou para a igreja. Chego às 10 horas, chego às 11 para a hora do culto. E aí eu pensei, mas e o testemunho que eu dei até agora? E eu falei assim, aí a minha mãe falou, não vai que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. E eu não fui. Quando chegou na segunda-feira, à noite, na faculdade, eu fui lá, eu conversei com eles, falei assim, eu não pude ir, vocês sabem o porquê. Eu falei, então, Samuel, você não faz parte do nosso grupo. Eu falei, ok, tranquilo. Cheguei nos professores, a única coisa que eu pedi para os professores, a única coisa que eu pedi para eles foi, me deixa só fazer o trabalho que lá eles chamam de interdisciplinar, que envolve todas as disciplinas, esse eu não conseguiria fazer sozinho. Deixa pelo menos esse trabalho eu fazer com vocês. O restante, eu me viro. E foi assim, eu fiz só o interdisciplinar com eles. E eu conversei com todos os professores, cheguei um por um. Falei assim, aconteceu isso, isso, isso e isso, e eu quero pelo menos pedir para vocês, por favor, me dê 2 semanas a mais no semestre para mim poder entregar os trabalhos, porque eu estou fazendo tudo sozinho. Mas por que, Samuel? Vocês sabem que eu sou adventista. Expliquei toda a história para os professores. Alguns professores falaram assim, Samuel, isso é um absurdo, mas a gente não pode fazer nada. Mas a gente não concorda com o que os seus colegas fizeram com você. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar essas 2 semanas a mais para você entregar os trabalhos. E eu orei muito a Deus, porque realmente é muito difícil. Eram matérias no 6º período que essenciais para o meu curso, e matérias difíceis, que eu tinha, uma delas, dificuldade. E graças a Deus, eu digo que foi o meu melhor semestre na faculdade. Se o semestre anterior eu tinha tido dificuldades, esse semestre eu tive dificuldades, mas Deus encaminhou para mim tudo. Eu não fiquei em nenhuma matéria. E eu gostei porque eu via quando os meus colegas, esse grupo, ele no intervalo saía para poder lanchar ou para poder fumar, para beber, o que eles faziam lá. E eu ficava na sala de aula estudando, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava e estudava. Então eu tinha que aproveitar o tempo do intervalo para mim poder fazer os trabalhos. E eu via eles cutucando, olha lá, não vai dar conta. Eu ouvi um falando assim, não vai dar conta. Não, curso de administração. E eles me cutucavam, e todo intervalo era a mesma coisa, olha lá, não vai dar conta. E eu olhava isso, e orava, Deus, me dá força. Isso me dava mais força. Deus, me dá força, porque eu tenho que mostrar para eles que o Senhor é grande. E para a honra e glória de Deus, foi o meu melhor semestre na faculdade. O engraçado, Deus encaminha as coisas, Deus é fantástico. No semestre seguinte, aquele grupo, no 6º período, eles se desentenderam e o grupo se desfez. Metade daquele grupo chegou em mim e pediu desculpa. Samuel, desculpa, foi injusto o que nós fizemos. Você quer fazer o trabalho com a gente? Eu falei, faço, não tem problema. Então Deus, meus queridos, Ele dá a promessa para vocês. Me coloque em primeiro lugar, que as outras coisas serão acrescentadas. E Ele traz essa promessa hoje aqui para vocês.
Ele traz a promessa de que faça a escolha certa. Ele te dá, ele te mostra o caminho, mas a escolha é de vocês. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui hoje, essa noite, é porque vocês escolheram o caminho correto. E eu quero ler aqui, na meditação do ano passado, que eu achei ela fantástica. Ele dá 3 conselhos aqui, onde fala 3 conselhos de vitória, para que você seja vitorioso e que para você faça a escolha e esteja no caminho certo. Primeiro conselho que dá aqui, oração. A vida do vencedor é de oração, meus queridos. A oração vive e respira a presença de Deus. A oração proferida ou silenciosa, a oração em meio às tarefas e aos cuidados diários. Segundo conselho, estudo da palavra. O estudo da palavra de Deus é a vida vitoriosa e a vida vitoriosa andam de mãos dadas. O estudo da Bíblia com oração é capaz de nos fortalecer no Senhor e em sua vontade. A leitura esporádica nos deixa fracos e vacilantes, contribui para o fracasso. E não ler significa que rapidamente cairemos nas presas do inimigo. Terceiro, fé na constante presença de Deus. Vivemos pela fé. A fé é a essência da vida cristã. Ao nosso redor, as forças do secularismo e do materialismo nos envolvem com seu poder, seduzindo-nos a lançar nossa sorte com elas e a comer, beber e alegrar-nos. Mas a fé diz não. Há mais abundância de vida do que os olhos podem enxergar. Existe em outro mundo, o reino de realidade suprema, a presença de Deus. Essa vida passageira não é tudo o que existe. Deus nos criou para Ele. Amém? E é assim que eu quero terminar. Oração, estudo da palavra, fé. Se a gente seguir esses 3 conselhos e orar todos os dias, incessantemente, estudar a palavra, mas não é esporadicamente, estudar realmente a palavra, fazer desse livro aqui, ó, o seu manual, e fé em Deus, com certeza nunca sairemos do caminho. E as escolhas que nós formos fazer, com certeza serão escolhas para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam sair daqui cheios do Espírito e realmente orar muito, estudar realmente a palavra e tenham fé. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino do Ministério Jovem, Fiel a Toda Prova. Que tudo que eu falei aqui pode resumir nesse lindo hino, Fiel a Toda Prova. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor
Amém? Que nós possamos viver a letra desse hino. Querido maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, fizemos a escolha certa de estarmos aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que seja feito a Tua vontade na nossa vida, que os nossos planos possam, com certeza, possam ser os planos que o Senhor quer para nós, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada família aqui representada, que o Senhor possa estar com os pedidos que foram feitos aqui, que possam ser atendidos conforme a Tua vontade. Nos dê uma boa noite, nos ajude e que nós possamos, com certeza, juntos como nós cantamos essa música, possamos estar preparados, porque está próximo do Senhor voltar e possamos estar juntos nas mansões celestiais. Nos dê uma boa noite, é isso que te pedimos e desde já te agradecemos, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém.